Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira de tempo nublado, hoje em Santos, 14 de agosto de 2017. Hoje temos vários assuntos para discutir, querendo mandar um abraço primeiro para os cardiologistas. Hoje é o dia do cardiologista, né? Então, vamos parabenizar essa categoria que é muito importante para a saúde do nosso órgão muito importante, que é o coração. Medalha inédita na marcha atlética para o Brasil. Caio Bonfim, medalha de bronze, primeira medalha no Mundial, o Brasil pegando um bronze aí numa marcha atlética, uma competição que não é muito divulgada aqui nas escolas, que não é muito divulgada no nosso meio, mas o Caio Bonfim talvez traga para a marcha atlética, né? Que é dos esportes que faz muito bem para a saúde, né? Já dizia o Kenny Cooper que os exercícios aeróbicos são os melhores, né? É bem verdade que a pessoa vai ficando mais velha, tem que fazer uma musculação, um exercício calistênico para, de uma certa maneira, não perder a musculatura. Mas a marcha atlética é uma coisa muito bacana, né? Que a gente divulgou pouco no Brasil, né? A gente vê gente correndo na praia ou andando, não vê na marcha atlética. Bailes funks tiram o sono de pessoas na Baixada Santista. Os bailes ocorrem, vizinhos têm medo de chamar a polícia, divulgação, a polícia quando vai, geralmente tem que ter uma coisa meio complicada, tal, sempre é uma coisa meio complicada, e esses bailes que o som vai até 6, 7 horas da manhã, às vezes sexo explícito nas ruas, e a vizinhança que sofre. Homem é preso após tentativa de assalto na orla, assaltou uma bicicleta que vale R$1.000, né, e de uma certa maneira a polícia militar, populares foram atrás e pegaram o meliante, né, deve ficar preso aí porque além de ser um roubo, a praia é um lugar que devia ser sagrado para as pessoas poderem passear com seus iPhones, com seus patinetes, com seus skates, com suas bicicletas. Então, esse indivíduo deve ser penalizado para que evite esses novos assaltos aqui na região. Levir Coupe hoje poupa 3 titulares. Os jogadores estão com problema de lesão. Então, o Santos que joga hoje contra o Fluminense, podendo avançar bem no Campeonato Brasileiro, já que o Grêmio perdeu ontem e se estabilizou com 39 pontos. O Flamengo perdeu também e o Palmeiras empatou com o Vasco. Então, se o Santos ganhar, vai para 38 pontos, fica 1 ponto encostado no Grêmio e 9 do Corinthians. Mas os Palmeiras fica 6 atrás também. Então, o Leverkusen poupa 3, vai poupar o Bruno, vai poupar o Copete e o nosso zagueiro David Braz, porque estão com risco de lesão muscular. É aquele negócio, poupa um jogo para não perder o jogador por 30 a 60, né? Nós temos aqui também vários outros assuntos. Cubatão quer entregar ônibus municipais, intermunicipais ao VLT. Bom, então para discutir essas questões, hoje nós temos o médico, diretor clínico da Multimagem, José Carlos Clemente, e antes disso, passando os números para vocês podem ligar, que é o 997 11 5545, pode passar um WhatsApp para a gente, né? Daqui a pouco na tela, já temos aqui muitas pessoas já passando os apps para a gente aqui, de uma certa maneira a gente vai ler no intervalo do programa. 997 11 5545, já tem a dona Cida do Campo Grande, que está brava aqui com a questão dos fogos, nós já vamos comentar daqui a pouco, né? E o Nilson falando sobre partidos e ideologias, que nós vamos comentar também. E também o telefone simples, que você agora, conversando com o Augusto de casa, com a direção da casa, Antônio Carlos, decidimos colocar um telefone fixo para que você possa ligar também e passar para a secretária. Isso até o intervalo, até um pouquinho, porque se passar muito no final do programa, aí não tem como elas trazerem para a gente essas perguntas aqui. 32 25 65 38. Perguntas para o Dr. Clemente. Dr. Cassione ainda não chegou nos nossos estúdios, mas daqui a pouco com certeza está chegando. Clemente, bom dia, boa tarde, né? E obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Filete, boa tarde, telespectador. É sempre um prazer muito grande estar aqui nessa segunda. Cassione já chegando aqui na bancada. Clemente, a dona Cida, ela pergunta assim: moro no Campo Grande, estou muito triste, né? O meu vizinho, João Constantin, está reclamando muito das questões dos fogos no Jabaquara. Para tudo é fogos, para jogos, para não sei o que, não sei o que lá. E essa lei dos fogos me agradava muito, mas ela foi revogada. Então, o João Constantin
que me ligou hoje 10 horas da manhã, passou um WhatsApp, queria participar do programa, que eu falei, não, eu vou ler a sua pergunta. Ele é amigo da dona Cida do Campo Grande, que é cliente na clínica, passou pelo WhatsApp dela, o João Constantino, prazer, ele mora na rua Cincinato Braga, ele deu até o número para mim, Clemente, mas eu não vou citar o número dele aqui, no Jabaquara, e está reclamando do barulho de fogos. A lei realmente foi revogada, né? Então, eu acho que isso vira um complicador, porque, infelizmente, as pessoas não respeitam. E a gente sabe que a cidade de Santos, ou a região aqui, o número de idosos é extremamente maior. E, consequentemente, não é que não incomoda os jovens, mas o idoso tende a dormir mais cedo, ele tende a ser mais sensível, fica mais em casa. Então, eu acho que isso realmente é um complicador. Eu acho que cabe, já que as pessoas não respeitam, embora devesse fazer, eu acho que não tem como. Se tiver uma festa, alguma coisa, onde estão soltando fogos, jogos de futebol, e tudo tem que ter uma fiscalização, né, Filete? Eu não vejo de outra forma. Mas agora a lei foi revogada, agora não adianta nem fiscalização. Não, né? Mas fora de horário... Silêncio noturno. Silêncio noturno, então acho que... Às 10 da noite, né? É. Bom, também já nos estudos do professor Cassione, que advogado que tem 50 anos de profissão, existe alguns, né? Exercendo bem 50 anos, existem poucos, mas existem. Mas escrevendo 50 anos para o mesmo jornal, o maior jornal de circulação na região, o Jornal Tribuna, é muito difícil. Então nós temos o orgulho de receber aqui, tanto quanto o Clemente, o Dr. Vicente Cassione, advogado e professor, comentarista dessa casa aqui. Obrigado, Filete. Um abraço para você, querido amigo Clemente. Um abraço, caríssimos telespectadores. É uma prova de resistência. Tudo que você faz durante 50 anos é uma prova de resistência, ou de insistência, ou de teimosia. Não diria obstinação. Eu acho que a persistência é fundamental em qualquer coisa que você faça na vida. Dure um dia ou dure 50 anos. Cassione está contente, foi na Multimagem fazer o check-up lá, né? Foi fazer o check-up lá na segunda-feira passada, eu ligando para o Clemente, falei, o que deu o resultado do Cassione? Mas o que você tem a ver com isso? Preocupação pela amizade. Bom, preocupação pela amizade, né? O senhor saiu daqui preocupado, e eu fiquei preocupado, aí tive uma reunião com o Clemente e perguntei, e o Cassione? Lógico, se tivesse uma coisa ruim, ele nem me falava. Ele falava, não, os exames estão todos ótimos. Sabe o que é? Então, que a Multimagem do Clemente, como ele é meu amigo, os aparelhos estão todos programados para darem a meu favor. Ou se tiver alguma coisa ruim, ele fala devagarzinho, né? Nem fala. Cassione, ganhamos uma medalha, uma medalha de bronze na marcha atlética, que nós falamos há pouco pelo Caio Bonfim, né? Que é uma atividade aeróbica que não é muito estimulada aqui nas escolas do nosso país, né? Eu gostei da frase dele, quando foi entrevistado. Ele disse, eu fui treinado pelo meu pai e pela minha mãe. E como eles são um só, essa medalha é deles. Certo. Isso já mostra o nível que o atleta tem que ter, não apenas nos músculos, mas na alma e na cabeça. Cassione, a dona Cida do Campo Grande, com o João Constantino, eles ligaram para mim 10 horas da manhã, a questão dos fogos, que o Clemente já comentou, eles moram na Cincinato Braga, Jabaquara. E uma outra coisa que preocupa a região, matéria do Jornal Tribuna e de outros jornais da região, como o Diário do Litoral, é os bailes funks que tiram o sossego de moradores, Santos, Guarujá, Praia Grande. E os vizinhos têm medo de denunciar, geralmente às vezes tem drogas, às vezes sexo explícito na rua, e quando a polícia geralmente chega, há truculência, né? Então é uma questão complicada que geralmente sem regras, sem limites, e assusta moradores da Baixada Santista com esses pancadões e pistolões, muitas vezes em vias públicas. Você só ao enunciar esse tema, você já disse em 2, 3 palavras quase tudo. É o que eu acabei de dizer agora há pouco. Depende do que a pessoa tem na alma e na cabeça, e depende de quem a educou. Ela vai ou fazer o que fez o Caio Bonfim e outros tantos Caios Bonfins anônimos que nós temos por aí, cumprindo a vida com dignidade e trabalhando, se esforçando, dando exemplos,
porque foram educados não apenas pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelas escolas. Algumas escolas ainda educam. É preciso procurar, mas você ainda encontra. E esses que não têm, infelizmente, nada na alma e na cabeça, porque quem pode pôr dentro da sua cultura aquilo que você vê num baile funk, ele está absolutamente à margem da sociedade. Quando a gente diz que um sujeito é um marginal, ele não precisa ser um criminoso que matou, que roubou e que estuprou. Marginal é o que está à margem. Nós, o rebanho, andamos na linha, muitas vezes querendo ser marginais. Às vezes a gente quer ser, mas num outro sentido. Saindo do rebanho para ver se o rebanho não é tão domado como a gente vê. Agora, baile funk, o barulho, o tipo de música, o tipo de comportamento, o tipo da, aspas, poesia que você vê naquelas letras, isto tudo mostra que nós estamos vivendo um tribalismo, uma sociedade tribal, uma sociedade absolutamente primitiva. E eu estou aqui ofendendo os trogloditas, que não têm culpa disso, que eram muito mais civilizados proporcionalmente no tempo deles do que somos nós, uma parte da sociedade em que nós vivemos. É trágico. É foco de crime, é foco de degeneração e deterioração do ser humano. Ali é o foco. Baile funk não serve para absolutamente nada. E não é isso que, na verdade, essa juventude gostaria de ter. É que eles não tiveram outro tipo de visão de coisa nenhuma. Porque se você der para uma criança que nasce e para outra criança que nasce, uma aqui em berço de ouro, como a gente chama, que não significa nada, e outra aqui num berço de palha, você pode ter aqui nascendo o novo Jesus. E você pode aqui no berço de ouro estar nascendo o rei Ricardo III, maluco, não é? Meu reino por um cavalo. O problema é a educação. Quem não é educado se desvia naturalmente, é uma tendência. Derrapa. E derrapa porque não tem comparação, não tem referência com outra coisa. Veja outro dia, um rapaz, Nobuyuki Tsuji, aliás. Nobuyuki Tsuji. Ele é um dos maiores pianistas do mundo, japonês. Ele é cego desde nascer e ele tem síndrome de Down. É um dos maiores pianistas do mundo. Com 2 anos de idade, no pianinho dele de brinquedo, que tinha lá no brinquedo, a mãe estava cantarolando o Jingle Bells, a mãe acabou de cantarolar, ele foi lá e tocou, é gênio. Então, uns nascem acima da necessidade de educação, já nascem parecendo que já viveram 300 vidas fazendo aquilo. Mas há outros que precisam de educação desde que nascem. Quem vai para o baile funk tem no seu bolso o atestado de não ter sido educado, de não ter sido amado, de ter sido alvo de uma grande frustração, de ter sido abandonado pela sociedade, pela família, pela vida, porque uma pessoa normal, que tem uma referência daquilo que é o bem e daquilo que é o bom, não vai se meter num baile funk. E a quantidade hoje é tão grande que a gente tem que lamentar o futuro desta sociedade. Clemente, o pessoal no Guarujá também reclama. Em abril, a tribuna já havia noticiado o estupro de um adolescente em Morrinhos, durante um baile funk. Há cerca de 2 meses, os bailes migraram para a Vila Etna. Isso acontece todos os sábados, vésperas de feriados, sextas-feiras. Uso de drogas, sexo explícito, venda de bebidas alcoólicas para menores, conta o morador que não quis ser identificado. Em Santos também ocorre, geralmente no Morro da Nova Sintra e da Penha, em outros pontos na Zona Noroeste também. Eu acho que o Cassiano já falou tudo, eu endosso o que ele disse. O que falta mesmo é educação, escolarização
Quer dizer, desde o núcleo familiar até a parte escolar. A gente realmente, infelizmente, a gente está com uma educação muito carente, porque as pessoas, quanto mais escola tem, ou desde que foi educada pelos pais, quanto mais escola, em geral, elas tendem a ser melhores, mais compreensivas, mais se importando com o próximo, que é o que o Cassione falou, aquela linha. No fundo, todos nós podemos, em algum momento, sair à margem, porém você procura identificar a maneira correta e tende a ir por esse caminho. E assim a maioria, as pessoas quanto mais escola tem, quanto mais cultura tem, tanto mais elas se preocupam com o próximo. É só a gente ver os países desenvolvidos, né? A gente fala aí toda hora aqui dos países desenvolvidos, mas é uma realidade. Aí você pega qualquer país desenvolvido, mas especialmente aqueles países nórdicos, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Você não tem nem cadeia. A gente comentou isso aqui, né, Cassione? A Islândia, por exemplo. A França também está sobrando cadeia. A França, eu li outro dia, um histórico, mesmo a Inglaterra. E na Suécia e Dinamarca, sobretudo, eles não sabem o que fazer com as cadeias. Então está virando algum tipo de museu, alguma coisa de interesse público. Por quê? Porque as pessoas têm consciência. Elas se preocupam com o próximo, com o barulho, isso que o Filete falou, por exemplo. O sexo explícito fazer sexo, tem um lugar certo para fazer o sexo. O barulho que incomoda as pessoas. Então, para eles vivem num mundo à parte, num mundo marginal mesmo, mas não é aquele marginal sutil, é aquele marginal que acaba indo para a bandidagem. Bom, tivemos um concurso público aqui na Prefeitura de Santos que deu problema, né, Cassione? Falta de organização, desagradouro participantes do concurso da Prefeitura de Santos. Concurso para agentes de saúde. Deu o quê, você falou? Falha de Deu problema? Deu problema. Mas você tem alguma solução na Prefeitura de Santos? A Prefeitura de Santos é uma fábrica de problemas. Dos problemas que ela não resolve e dos problemas que ela cria. Então, esse concurso, Cassione, para agentes de saúde e combate a endemias, teve 8.354 pessoas. E foi no campus da Uniman de Santos. Uma fila muito grande que deu a volta nas quadras e na Rangel Pestana. O fluxo era lento e chegou perto de 8h30. Membros da organização da rua falavam que o portão era fechado. Começaram a furar fila, alguns entraram em pânico pensando que não iam conseguir entrar, embora tivessem chego antes das 7 horas. Segundo o participante que não quis se identificar aqui para o jornal TV Com, o alerta do membro da organização foi mais que irresponsável. Causou um pânico e um tumulto desproporcional. Ou seja, o alerta do membro da prefeitura que disse que iam fechar os portões mesmo com fila. A notícia fala tudo, fala por si. O que você pode esperar da não Prefeitura Municipal de Santos? Já disse aqui, eu digo toda segunda-feira, com uma raríssima exceção aqui e uma outra mais rara ainda exceção acolá, a Prefeitura Municipal de Santos já era, a começar pela própria postura do prefeito. Quem pensa isso também é o prefeito. O prefeito pensa assim, a prefeitura já era, eu quero outros voos, entendeu? Então, não adianta, a gente sabe muito bem, que eu falei outro dia, traz o Mourão 6 meses para cá para dar um jeito, ele arruma a casa e depois ele volta para a Praia Grande com os nossos aplausos e nossos agradecimentos. Eu acho que é uma coisa muito complexa. Você, numa época de crise de empregos, primeiro que a gente já comentou isso aqui também, que acho que a gente devia realocar as pessoas para não contratar ninguém. Se você tem dificuldade de dar um aumento para o setor público, porque não tem dinheiro, ou que você atrasa um 13º salário, como é que você vai contratar mais gente? Mas uma vez que foi estipulado o concurso público, eu acho que tem que ter um mínimo de respeito pelas pessoas que aí estão. Tudo bem, se a pessoa atrasa é uma coisa, agora quando tem uma fila gigante de 8.354 pessoas, é um número relativamente grande.
Essas pessoas não têm culpa, elas chegaram realmente, como foi dito aí, 7 horas da manhã. às 7 horas da manhã. Então, por que você vai deixar fechado porque a fila não chegou até elas se elas chegaram antes do horário? Atrasa o horário de início e põe todo mundo para dentro, né? Claro, eu acho que Chama o reforço de pessoas para atender, né? ou de alguma forma teria que ter mais de um local de concurso, que é como faz a maioria dos concursos, né? Você tem vários lugares exatamente para não acontecer esse tumulto aí. Como faz com a votação, com as eleições. Isso. Cada um vota num lugar. Vai num lugar, Se tivesse você tem- 10 mil pessoas no colégio eleitoral, ia dar pane. Né? Pois é, Filete, tem várias escolas públicas. Você divide isso aí, põe 1.000 em cada escola, não vai acontecer Numa isso. sala, pensou uma sala, 8 mil pessoas para Pois é. votar numa salinha? E você vai chegando, vai entrando, o portão está aberto. Deu horário, tudo bem, você fecha. Isso é respeito pelas pessoas. Agora, dessa forma, você querer colocar todas as pessoas num único local, com fila, é impossível mesmo. E vai ter gente reclamando com toda a razão. Infelizmente, o Cassione tem razão, porque eu digo infelizmente porque eu tenho certeza que ele próprio não queria que fosse assim. Claro que não. Que a cidade tivesse... Nós vivemos aqui. Nós somos aqui, nós escolhemos, né? Então a gente fica triste com toda essa situação, mas cada vez mais a gente fica desiludido e não vê de que forma pode mudar isso aí. Bom, entre a cruz e a espada, prefeito Dória, com risco de ser chamado de traidor, elogia o governador Alckmin. Bom, isso também já está virando uma coisa cansativa. Toda semana o Dória dá um lance no tabuleiro para dar o checkmate no Alckmin. Depois recua. Não. Aí o Alckmin dá um outro lance para dar um checkmate no Dória. É isso mesmo. E os dois fingem que não estão jogando. Os dois fingem que estão jogando para perder. É aquilo que eu digo da desfaçatez do jeito de ser político. Não é? O Dória tinha que dizer para o Alckmin o seguinte: olha aqui, eu sou leal, eu não tenho por que não ser leal. Agora, lealdade não quer dizer que eu desista de atender a tendência que me leva hoje a ter muito mais preferência eleitoral do que você. Porque senão nós somos do mesmo partido. Você é um paralelepípedo a esta altura para chegar a algum lugar. Se o Dória está com o dobro das preferências que tem o Alckmin nas pesquisas, o Alckmin teria que ter, não digo a humildade, mas o pragmatismo de dizer, olha aqui, você passou naturalmente à minha frente, porque você foi mais ousado, você foi mais arrojado, você realiza as coisas com mais rapidez e objetividade, você assume determinadas brigas sem ter medo. E eu não. Eu sou sempre aquela figura de estátua. Então eu já tenho que admitir que você está hoje em mais condições eleitorais para o nosso grande partido, porque é tudo pelo partido. Partido que se dane, mas é tudo pelo partido quando interessa. Hoje, não adianta... Agora o Dória está fazendo um papelão, porque ele fica negando, e está trabalhando, está em campanha como nunca. Por isso que eu acho que o Ciro Gomes, com toda aquela verborragia e fala mais do que deve, outro dia deu uma de Ciro Gomes. Falou, essa eleição está para mim. Falou mesmo. Essa eleição está para mim. E o Álvaro Dias tem chances, Cassione? Não, eu acho muito difícil o Álvaro Dias ter chance, porque para o Álvaro Dias ter chance, era preciso que o Brasil fosse outro. Que a mentalidade de grande parte do eleitorado fosse outra. Porque no Brasil, você vai pelo rojão ou pelo fogo de artifício que apareceu no momento. É assim que você vai. Ou vence pelo cansaço, ou vence pelo inusitado. O Lula venceu pela teimosia. Candidatou-se 300 vezes, um dia foi eleito. O Ciro Gomes se candidata, no meio do caminho, ele fala uma frase e detona, implode a candidatura dele. Isso ele é mestre, em se auto-implodir. O Dória não. O Dória está fazendo o caminho.
Já foi para a China, já foi para a Rússia, já foi para a Europa, já foi para não sei para onde. Chega para a China, chega meio-dia, trabalha no mesmo dia, né? Ele está na China ontem, no dia seguinte ele está em São Paulo. Eu não sei como é que ele faz. Ele trabalha, vai... Ele se desmaterializa, pelo jeito, que nem aqueles filmes de ficção que a gente via, né? Você apertava um botão, estava aqui, depois estava no outro planeta. Mas, de qualquer maneira, eles que se entendam, são tucanos, eles que se entendam, que se beijem ou se biquem. Clemente, essa questão do Dória aí que vem tentando inovar na política, eu concordo com o Cassione. Eu acho, aliás, isso... O Cassione falou que não precisava humildade, mas eu vou dizer assim, ele tinha que ter humildade mesmo, viu, Cassione? Tinha, né? Tem, eu acho que tem que ter humildade. Escuta, se eu sei que você está numa condição melhor que eu, eleitoral, você está num partido, seria até um respeito ao partido. Claro. Você tem mais chance de eleger e fica com aquela arrogância de que tem que ser eu, porque eu já fui governador 300 vezes, fui deputado estadual, federal, já fui vereador, inclusive. Mas o que importa isso se você não tem uma capacidade de gestão? Né? O Dória, eu enxergo hoje o Dória como uma pessoa que tem melhor condição hoje de gerir o Brasil da forma como está. Ele já começou mudando tudo, chegando, como se fala, lá em São Paulo. O Alckmin, a gente não precisa de boa pessoa ou de boas intenções. Precisa de alguém que pratique isso, que faça na prática isso aí. E ele não vai fazer. Da mesma forma que eu acho que o Ciro Gomes não, que o Bolsonaro não, o Lula menos ainda, ou outro que seja candidato, a Marina também não tem condição. Eu particularmente acho, tirando o partido fora, que realmente o Cassiano tem toda a razão. A pessoa mais bem preparada hoje, que tem fôlego, que tem pique, que sabe fazer gestão, que tem uma boa relação com o meio industrial, comercial, e que pode fazer alguma diferença no Brasil, realmente é o Dória. Da mesma forma, eu concordo que ele já tem que falar que vai mesmo. Eu vou mesmo, acabou, porque ele está em campanha até no Norte e Nordeste. Vai dividir o PSDB, então, mas já está dividido, mas né? tem que falar, porque ele, a rigor, a própria mídia não fala isso. Ele não disse para o Alckmin que abriria a mão do lugar, porque o Alckmin foi vamos dizer, o mentor da candidatura dele. Ele disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, se na época da eleição eu tiver melhor, eu vou. Ou seja, vamos ver as intenções da população. Vai aquele que tiver a melhor intenção. Mas o Alckmin não quer saber disso. Ele quer que ele seja o primeiro, independentemente, por lealdade, que não é, na verdade, uma lealdade nem ao partido, muito menos ao país. Alguém que teve todas as oportunidades, não faz um grande governo, tem que dar a mão, a palmatória, para deixar o outro colega que tem muito mais maturidade, vamos dizer, em termos de gestão, do que ele, apesar de ter passado 30, 40 anos na política. Bom, nós vamos ao breve intervalo. Tem perguntas aqui bem complicadas para o Cassione, para o Clemente aqui. Se o Dória entrar na política no lugar do Alckmin, o que ia considerar com o Márcio França? Esse é o nosso amigo Antônio. Vamos responder depois do intervalo. A dona Diz pergunta, e o Paulo Alexandre Barbosa, para onde vai se o Alckmin não entrar? De repente o Alckmin vai para algum ministério aí, né? Nós vamos ao breve intervalo, depois o Cassione e o Clemente já respondem essas perguntas. Continue ligando aí para os nossos números, passando o WhatsApp, para que a gente possa passar para o doutor Clemente, Cassione, ou também críticas, sugestões para o programa. É muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte pra você. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. I'm going out for a ride around the world. Take my time, change the air, change my mind, change the whole world, 'cause it's all so fine. I'm going out, I'm going out. Olá pessoal, estamos no segundo bloco do Ação e Reação nesta segunda-feira, 14 de agosto, com o professor Cassione
e o doutor professor José Carlos Clemente da Multimagem. O Carlos Ernesto da Doceria Viena está brincando com você, Cassione. Fala que você começou muito bem educado na sua vida com as tias Tias Idas e tia... Pela ordem, Cacilda... Ida e Jandira. Cacilda, Lucila, Jandira e Ida. Primeiro, segundo, terceiro e quarto primários. Estudou com ele, com o Carlos Ernesto do Doceria Viena? Não, ele é mais novo que eu. Mas ele também passou pelo Santista lá, né? Eu tenho grande admiração por ele, é uma grande figura humana e é um grande amigo. Então tá aí, tia Hilda, tia Jandira. Era um colégio que ensinava e educava. Ensinava e educava. Porque não adianta só ensinar. Há aí colégios que formam as melhores cabeças, mas não sei se formam as melhores almas. Né? Não adianta só você ensinar ciência. Você tem que ensinar vida, comportamento. Comportamento é fundamental. E hoje o que falta é comportamento. Ainda no meu texto do meu artigo de ontem ainda dizia isso. Foi mesmo. Eu fui criado para ser um sujeito bem educado e bem informado. Não conseguiram fazer essa proeza. Eu nunca consegui ser muito bem educado e muito bem formado. Mas hoje eu tenho vontade de jogar fora qualquer resíduo de educação e de formação que eu tenho, porque dá desânimo de você viver nos tempos de hoje. A convivência hoje está difícil. Está difícil. A dona Ivonete parabeniza o programa de segunda-feira e os outros programas e pergunta: quem tem autoridade maior para inibir esses bailes funks, Clemente? Não tem nada de útil, Cassione. Pergunta para todos da bancada. Ela quer que eu responda também. Dona Ivonete. Pode responder, Filete. Eu acho que quem tem atitude é a prefeitura, a polícia militar, a polícia investigativa, né? Embora a polícia judiciária investigativa, que é civil, de uma certa maneira está sendo sucateada, né? A pessoa fala, os níveis de violência em Santos diminuíram. Lógico, o cara sofre um assalto na Zona Noroeste, no Caiuara, no Caiabura, Monte Cabrão, ele vai registrar boletim de ocorrência na cidade, aqui em Santos? Ele não vem. Então dá subnotificações. Então acho que investir na polícia judiciária também, que vai fiscalizar onde que esses bailes vão acontecer, na polícia militar, e de uma certa maneira a população também colaborar denunciando. Só que a população também tem medo, porque sabe que, como o Cassione falou, essas pessoas às vezes não têm nada no coração e muito menos na cabeça, né? Então, para fazer alguma maldade, jogar uma bomba na casa de um vizinho, como já aconteceu, é fácil. Então, realmente, as autoridades têm que tomar partido e inibir esses bailes sem alvará, sem autorização, não paga ECAD, não paga nada, além de ser consumo de drogas e uma violência, sexo, violência na rua, enfim, coisas que o morador que paga imposto não pode sofrer. Eu não sei se tem alguma lei, depois eu quero até que o Cassione comente, mas eu sei que tem países que é assim, você não pode criar um baile, alguma coisa, sem notificar o órgão público. Mas aqui também é assim, se você for fazer um baile, você tem que notificar, tem que pagar ECAD, tem que pedir autorização para a prefeitura, comunicar a CT, tudo isso tem que ser feito aqui também. Então já é um motivo para você ter fiscalização. Ora, bola, se você tem que fazer isso, então a lei te permite isso, te faculta isso, tem que ter. É como a própria greve em si. Vários países do mundo, eu gosto de falar da França porque é onde o Cassione está sempre e ele pode confirmar isso, mas você não faz uma greve sem comunicar o órgão público e não é onde você quer, é onde ele indicar, num local onde não impede o ir e vir das pessoas ou cria transtorno para a cidade onde está ocorrendo. E tem hora para iniciar e hora para terminar. Eu vi a última greve que teve na França, diz que foi até um reverendo lá pedir, escuta, mas a gente não pode esticar mais uma hora? E aí o cara fala, não, vai terminar exatamente às 10 horas. Então, eu acho que isso é seriedade e o órgão público tem que acompanhar. E ele tem que ser rígido na cobrança dessa atitude, como eu citei, da greve, mas também tem que ter uma fiscalização fina quando as pessoas não são educadas, como o Cassione chamou bem a atenção. Cassione, já falamos desse assunto? Não, né? Eu já falei do que eu acho do Vale. Agora vem a pergunta bomba. Baile funk. Do Antônio, Jardim Independência, São Vicente. Obrigado, Antônio, pela participação. Pergunta ao Cassione se o Dória entrar no lugar do Alckmin.
quem vai para a presidência, o que acontecerá com o Márcio França. E a dona Dirce, do Imbaré, já emenda. Cassione, o Paulo Barbosa, o que acontecerá com ele se o Alckmin não entrar para a presidência? Bom, são duas figuras diferentes. O Márcio França é o vice-governador. Se o Alckmin for candidato à presidência, ele assume 6 meses antes, porque o Alckmin é obrigado a se desincompatibilizar, ele assume como governador. Mais ou menos o que aconteceu por razões trágicas e diferentes, lamentavelmente, com o Alckmin quando o Covas esteve doente e depois quando faleceu. Quer dizer, o Márcio tem 6 meses para mostrar um trabalho e pode ser até eleito, né? Nas circunstâncias, sim. Porque o Márcio já mostrou competência no exercício do poder executivo. Não foi tão bem quando foi deputado federal, porque a praia dele é mais aquilo que ele, por exemplo, fez em São Vicente, e ninguém pode negar que ele transformou São Vicente. E não era fácil fazer aquele trabalho, do mesmo jeito como o Mourão transformou a Praia Grande com muito mérito. Né? Agora, se o Alckmin não for o escolhido, ele vai ter que ficar até o final do governo. E aí, o Márcio França continua vice-governador até o final do mandato do Alckmin, de ambos. E depois pode se candidatar à sucessão do Alckmin. Nenhum problema. Não vejo no caso do Alckmin. Do Márcio. Agora, no caso do Paulo, do prefeito de Santos, o que se diz por aí é que se o Alckmin for candidato, ele renuncia ao mandato de prefeito e já segue na campanha do Alckmin e larga a prefeitura, da qual ele já estaria, por coisas que a gente ouve dizer, ele já não estaria muito assim interessado. Se o Alckmin, evidentemente, não for candidato, ele vai continuar na prefeitura até o final do mandato, a menos que ele renuncie por tédio. Não é? Pode acontecer. Às vezes a pessoa se elege, depois tem tédio. Tem outras coisas mais atrativas para fazer, ou já conseguiu o que queria, e às vezes aquela criança que brinca, tem o brinquedo novo, fica 5 minutos com o brinquedo novo na mão, logo depois larga num canto da sala o brinquedo, não mexe mais nele. Vai atrás de outros, porque tem muitos brinquedos à disposição, ou já ganhou muitos brinquedos. Cassione, outro dia você aqui no programa, comentando ao vivo com o Clemente, você falou que cada um tem suas manias, que você tinha uma mania quando ficava conversando na esquina, ficava atrás do poste. Mas você está ficando vidente, viu? Porque um carro atingiu a clínica aqui embaixo após colidir com outro veículo. Então, 2 carros se envolveram num acidente na noite de domingo, dia 13, na Vila Belmiro, em Santos. E as vítimas foram socorridas sem ferimentos graves. De acordo com notícias do G1, o acidente ocorreu na esquina da Joaquim Távora com a Bernardino de Campos, aqui embaixo, onde você mesmo falou que quando estava conversando ali, ficava atrás do poste. Os 2 carros se chocaram e em seguida um deles bateu e afundou a parede da clínica médica. Por isso que eu digo que de vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando, os telespectadores podiam seguir um ou outro conselho meu. Esse foi um conselho bom, hein? Eu dei esse conselho. Olha lá, olha a imagem aqui. Olha lá. E foi justamente na esquina que a gente fica conversando após o programa, sempre atrás do poste. Sim, é claro que atrás do poste, porque primeiro o poste e antes ele do que eu. Tá certo. Ó, Cassione profetizando aqui no programa. Não é só questão de prudência, não é de profecia, não. Profeta no Brasil nós já temos. Antes havia o Ezequiel, o Isaías, Daniel. Não é? Hoje nós temos o Hernanes do São Paulo, que é o profeta. Esse é o país das maravilhas. Temos profetas. Foi pênalti o terceiro gol do São Paulo? Eu não assisti, eu não vou perder tempo vendo o jogo do São Paulo, porque não me diz respeito. Mas o profeta profetizou ontem, viu? Fez 2 gols, fez um gol de falta bonito e um de pênalti meio
meio malandro, um pênalti que não pareceu não ser pênalti, Não. na vitória do São Ele Paulo não por 3-2. profetizou, ele executou. Ele executou. Se ele fosse profeta antes do jogo, ele diria, eu vou fazer 2 gols, um de pênalti, um não de pênalti, e vou fazer aos tantos minutos do Sim, primeiro sim. e do Ele segundo executou, tempo. ele executou. Só executou. Profeta, ele não vi ainda ele dizer nada de importante. Eu acho que foi. O pessoal exagera mesmo, né? Como o fabuloso, né? O fabuloso, Luiz Fabiano. Fabiano. Então, eu acho que no Brasil tende a endeusar a mídia, ou a Globo, tende a endeusar. Claro que o Hernanes está fazendo uma diferença e vai fazer mesmo. É um né? bom jogador, né? né? Bom jogador. Bateu um pênalti muito bem também. Uma falta muito bem cobrada, né? Muito bem cobrada. Está salvando o São Paulo do rebaixamento. né? Tá indo bem, eu acho que está indo bem, deve ir, é um grande jogador, mas daí a Profeta é uma distância muito grande. O Carlos Colorido, nosso amigo lá da Atmas, parabeniza os convidados. Sou fã dos dois. E queria perguntar para o Clemente, em primeiro lugar, e depois para o Cassione. Esse país tem solução, Clemente? Olha, a gente está sempre tentando, né? Mas o pior é que, infelizmente, o Pelé falou isso um dia e a gente foi muito malhado na mídia de que a população não sabe votar. E eu sou obrigado a concordar que, por falta de escolaridade, de uma cultura maior, as pessoas têm dificuldade, sim, de votar. Ou ainda os votos de cabresto que continuam existindo no Norte e Nordeste. Ou até mesmo aqui, a gente não tem dúvida disso, as pessoas trocando votos por alguma coisa, por tijolos, por alguma coisa. Então isso é triste, porque ela vai pagar um preço muito caro lá na frente. E a gente vai continuar trabalhando para que isso funcione. O Cassione, quando fala da desesperança dele, ele continua lutando, né? E eu vejo isso de perto, especialmente na nossa cidade aqui, uma luta contínua, constante, talvez não compreendido, mas ele luta para melhorar essa cidade e, consequentemente, para melhorar o país. Ele já teve sido nosso representante lá em cima, como deputado federal, ou seja, faz sua parte. O porém é que muitas pessoas não fazem a parte que seria importante. Os nossos políticos não fazem isso, essa corrupção maluca que tem aí. Mas eu acredito que nós, dessa bancada, vamos continuar dando a nossa força para que esse país possa tentar mudar. Cassione, você acredita aí com Dória, com Ciro Gomes, ou Alckmin, ou Álvaro Dias, ou o próprio Bolsonaro, que tem subindo também na opinião dos futuros eleitores, né? Você perguntou se esse país tem solução. Quem perguntou foi o Colorido, o Carlos Colorido, que é seu fã. Sim, um abraço para ele. Isso tem que perguntar para o Hernanes. Perguntar se tem solução o Brasil para o Hernanes, porque até ele, que é profeta só de nome, vai dizer o que eu vou dizer agora. Não. A curto prazo, não. O Brasil não tem solução a curto prazo. Pode ter a médio prazo? Talvez. Por quê? Porque a solução você tem que ter quando você tem problemas. Quando você tem muito mais forças criando problemas do que forças tentando a solução, quem é que ganha? O problema. Não ganha a solução. Tem muita gente criando problema. Até aqueles, às vezes, que querem a solução e se dedicam, estão dando murro em ponta de faca. No individualismo da nossa luta, a gente muitas vezes sabe que está lutando em vão. Sabe que está fazendo a nossa parte, mas é aquela coisa do passarinho, que vai apagar um incêndio na floresta e está fazendo a parte dele. Com o biquinho ele leva um pouquinho de água e joga. Ele faz a parte dele, mas o incêndio ele não vai apagar. Então, nós precisamos de muito tempo para que o Brasil ou acabe de vez ou renasça um novo Brasil. Esta transição é que eu não vejo como fazer. Porque já há uma geração perdida. O que me assusta é que já há uma geração perdida. Quando você teve a Coreia, que estava numa situação horrorosa, Coreia do Sul, e
resolveu fazer para tudo, vamos sofrer muito, mas vamos investir tudo o que temos e o que não temos em educação. E jogaram tudo o que tinham e o que não tinham, com rigor, realismo, com vontade, com eficiência na educação. 30 anos depois, e você veja que de um dia para o outro não tem solução, 30 anos depois a solução apareceu. Vieram os frutos. Não adianta você jogar semente na terra agora e imaginar que daqui a 15 minutos vai nascer um jequitibá, vai nascer um jacarandá, vai nascer uma floresta. Não, não existe. A natureza dá passos. Ela dá passos. Todos os processos da vida são passos. Nós mesmo, quando caminhamos, não temos condição de dar 2 passos sem dar mais um. Você não dá 2 de uma vez, nem que queira. Tudo é processo. Processo do latim, pro caedere, cair para frente. A cada passo que você está dando, você está caindo para frente. Mas aí você põe o pé adiante e você não cai. Põe outro pé adiante e você não cai. Mas o andar é um cair permanente. Só que no Brasil, o que acontece? Não temos condição de entrar nesse processo de solução porque está contaminado o ambiente por aqueles que desgraçaram o Brasil, por aqueles que acabaram com o Brasil. Esses estão ainda aí. Como é que você pode pensar em solução se o Renan Calheiros ainda fala para o Brasil com autoridade de presidente do Congresso Nacional? Como que você pode querer solução? Estou dando um exemplo, um Renan Calheiros. Há um Renan Calheiros em cada esquina no Brasil. Não é só na política. Você tem isso no meio empresarial, no meio comercial, você tem nos locais de trabalho, você tem nas escolas, nas universidades, você tem corruptos, você tem interesseiros, você tem gente dando trançapé no outro, você tem gente levando vantagem. Essa é uma característica cultural do Brasil, de uma grande parte do povo brasileiro. E eu sou antipatizado, e eu sou atacado, e eu sou condenado por dizer algo que todo mundo sabe que é verdade. Mas é aquela verdade que todo mundo sabe, mas não pode dizer. Porque não é politicamente correto, porque não é de bom tom. Porque é pessimista dizer que uma grande parte do povo brasileiro tem a cultura da corrupção no sangue. Agora, eu vou dizer isso hoje com muito mais facilidade na minha idade, porque eu dizia isso quando eu tinha 20 anos. Eu nunca tive medo de dizer o que eu penso. Não quer dizer que eu esteja sempre certo. Não. Errei muitas vezes. Mas se eu achava que era o que eu tinha que dizer, eu dizia. Tinha coragem de falar. Meu Deus do céu, se você não tem coragem de falar o que você pensa, como é que você tem coragem de viver? É muito mais difícil viver, é muito mais difícil conviver e viver do que você ter a coragem de dizer o que você sente. Diga o que você sente. Tem gente que... Outro dia eu vi um rapaz dizendo, quase em lágrimas na televisão, perguntaram para ele, o que você gostaria de fazer com seu pai? Hoje, se você pudesse agora fazer para ele. Ele não tinha mais pai. Dar o abraço que eu nunca dei nele, não sei se por timidez, não sei se porque eu não me aproximava. As pessoas têm medo de amar. As pessoas têm medo de revelar que amam. As pessoas têm medo de dizer o que sentem. Quando eu digo as pessoas, são as pessoas que têm esse medo. Tem outros que não têm. Tem outros que são abertos, transparentes, até se machucam muito por isso, porque põe o seu sentimento à amostra, não é? Mas a gente está aqui para isso. Nós somos uns privilegiados, Clemente, com seu talento, com a sua cultura, com a sua capacidade de dizer as coisas. Você, Filete, com seu talento, com seu preparo. Nós estamos aqui diante de um aparelhinho escuro que está ali, que está nos vendo, mas está nos fazendo
ser vistos por todo mundo. Então a gente tem a obrigação aqui de ser verdadeiro. A gente tem que ser aqui puro. Porque a gente não tem o direito de contaminar aqueles que, puros, verdadeiros, esperançosos, estão nos vendo, acreditando em nós. Não adianta bancar o Leandro Carnal, né, um decoreba que fica falando aquelas coisas que são úteis, porque muita gente ouve aquilo e aproveita, mas aquilo é um jogo de cena. Aquilo é estudado. Não, a gente tem que aqui se colocar do avesso, ainda que contrariando uma porção de gente que possa antipatizar conosco. Mas a gente tem que ser verdadeiro. Porque o dia que eu sentar aqui para fazer demagogia, para fazer média, para dizer o que eu não sinto, para falar o que eu não penso, eu sou um desgraçado. Marcelo Prado, do site Garagem Caiçara, parabeniza o programa, quer dizer que quer levar o Cassione e o Clemente lá para fazer um debate, né? Garagem Caiçara, que é todo dia às 9h30, né? Põe lá, Garagem Caiçara, todo dia às 9h30, tem bastantes pessoas, seguidores, então um abraço, Marcelo Prado. Clemente, a Renata está mandando um abraço para você, fala que ela é fã do Cassione, é minha cliente sua, é da Ponta da Praia, minha cliente Renata, com os cachorrinhos. Obrigado, Renata. E ela quer perguntar se a mamografia é segura. Existe a radiação? Porque o médico comentarista de TV, que já falou mal de produtos naturais, disse que faz mal esse tipo de radiação. Ele não está fazendo desserviço para a população? O que acontece realmente com a mamografia? Até uma maluca aí na internet, como tem tantos malucos aí, né, que está falando. E ela é uma ultrassonografista de São Paulo, ela só faz ultrassom. Faz menos mal que o tumor de mama, né? E ela anda falando que a mamografia faz mal porque ela só faz ultrassom. É uma coisa de maluco. A radiação que você toma hoje é 60 vezes menor do que se tomava há 30 anos atrás. Mas é bom pôr protetor de tireoide ou não é desnecessário? Não, isso é desnecessário. Porque, porque ela está falando que tem que pôr protetor de tireoide, aquela coisa isso toda. é lenda. Inventaram um negócio aí que tem que pôr protetor de tireoide. Se quiser pôr, pode pôr. Mas na verdade, você que não está nos vendo, o feixe é colimado. Né? Imaginar que a mama está aqui, só passa a radiação naquele ponto. Ela começa assim, uma forma em leque, ela vai abrindo, ela só vai abrir aqui embaixo. Então, se você colocar, e eu estou falando isso porque nós já fizemos um teste, né, teste físico, colocar um filme virgem ao lado, para ver se ele ficava velado, manchado por causa da radiação. Não acontece nada com o filme. Ou seja, só existe radiação localizada na própria mama. Falou quem sabe. Então é bobagem deixar de fazer um exame que vai salvar a pessoa. Prevenir uma possível patologia, prevenir ou até ela sabe que tem um nódulo e ela fica com medo de fazer, já está com um diagnóstico precoce, né, por conta de uns malucos que tem na internet falando bobagem. Então, pode continuar o seu preventivo. Importante. Que é muito importante, não tem nenhum risco, não forma câncer. Tem mais alguns maluquinhos aí que falam que às vezes 1 bilhão, em cada 1 bilhão vai ter câncer de mama. Ora, eu vou deixar de fazer, se é verdade isso, nunca foi provado, mas ainda que fosse verdade, eu tenho uma chance de 1 em bilhão para ter um tumor. Você salva 999 milhões. Né? E outra coisa, Clemente, também, segundo um professor americano, que eu não me lembro o nome, mas um famoso, ele fala que 90% que está escrito na internet, na área de medicina veterinária e biologia, 90% tem restrições. E 10% é matéria pura, comprovada. 90% o artigo não está muito bom e 10% dos artigos estão totalmente errados. Então, 10% perfeitos, 10% totalmente errados e 80% com alguma coisa que não condiz. Artigos publicados na internet. Eu acho que isso não é só na medicina, eu acho que em tudo. Tudo, claro. Em tudo. Você pega... Quando a pesquisa, por exemplo, que favorece o PT, por exemplo, eu vi aí você vê dá um número lá, 80% um instituto que privilegia ele lá. Né? O Lula ganha no primeiro turno, diz que o Lula ganha no primeiro turno. Aí o outro que fala, não, é só 30%, então, enfim. Depende de quem. Bom, nós temos que encerrar o programa. O Jaime do Campo Grande, a lei de fogos de artifício deve ser cumprida, pois além de seres humanos, prejudica os animais, e que sofrem muito. Manda um abraço para todos, o Jaime do Campo Grande.
E o Ricardo queria que a gente falasse sobre ideologia partidária, que ele acha que não existe mesmo, né? Mas vai ficar para o outro programa. Queria agradecer ao Vicente Cassione e o Clemente pela participação aqui, doutor Vicente Cassione e doutor Clemente. Desejar um excelente dia e vejam a reprise às 10h30 da noite. Muito obrigado.